Fala galerinha, tudo bem por aí? Mais um vídeo sobre Lorcana aqui no canal e hoje faremos o quê? Análise de deck. Qual deck será analisado? Esse aqui, o meu primeiro deck, meu starter deck de Chimera Skies, a quinta edição de Lorcana nas cores Ametista e Rubi. Vou fazer o mesmo esquema que fiz no outro vídeo de análise. Vou abrir a lista do deck ali no dreamborn.inc. Vou passar carta por carta, ver o tipo de carta, a cor, quanto de tinta custa para colocá-la na mesa, enfim, possíveis sinergias entre as cartas. Então bora fazer essa análise juntos e conferir. Lógico, é um starter deck, não é um deck competitivo, mas eu quero me familiarizar com as cartas, começar a praticar, conhecer melhor, ver possíveis upgrades, quem sabe, colocar alguma carta para reforçar esse deck. Então é isso, bora lá, conferir, agora é a hora. Vem! Então beleza, galera, tô aqui, dreamborn.inc, eu já tinha lançado aqui o meu deck, starter deck, Ametista e Rubi. É aquele mesmo esquema, né? Aqui no canto direito tem o preço das cartas, no local você pode comprar, pode ver que é um deck bem baratinho, se for juntar o preço das cartas listadas aqui. Abaixo tem o gráfico de custo de curva de tinta, né? Uma tinta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, por aí vai. Embaixo a gente tem aqueles outros gráficos no estilo pizza, divisão de cores, então a gente tem 29 cartas rubis, 31 cartas ametistas. Quantas podem ser tinta e quantas não podem ser tinta? Então a gente tem 44 que podem ser tinta, 16 que não podem ser tinta. E os tipos de carta aqui no terceiro gráfico. 48 são personagens, 7 ações, 2 localizações e 3 itens, beleza? Então bora começar. A primeira cartinha aqui da lista é nada mais, nada menos que Simba, custando uma tinta, não pode ser colocado como tinta, né? Ele tem 2 de poder e 1 de força de vontade, 2/1. A mecânica dele. I laugh in the face of danger. Eu rio na cara do perigo. Quando você joga esse personagem, um personagem à sua escolha ganha mais 2 de poder neste turno. E ele gera 1 de lore. Usamos 3 cópias dele nesse deck, beleza? Próxima. Maleficent, Vended Sorceress. 2 tintas para invocar, pode ser usada como tinta. 2 de poder, 2 de força de vontade, gera 2 de lore. Não tem mecânica nenhuma. 2 cópias dela no deck. Legal essa Malévola, hein? Gostei. Próxima. Tafta Mutton Fudge, Ruthless Rival. 2 tintas para invocar, pode ser usada como tinta. 2 de poder, 2 de força de vontade, gera 2 de lore. Não tem nenhuma mecânica também. Você vê que as cartas são umas cartas mais simples, né? Várias não tem mecânica específica, enfim. Vamos descobrindo, vamos vendo aí, galera. Próxima. Ana, Eager Acolyte. 3 tintas para invocar, ela não pode ser colocada na mesa como tinta. 1 de poder, 3 de força de vontade, e a mecânica dela é Growing Powers. Quando você joga esse personagem, cada oponente escolhe e exaure, né, põe de lado, um dos personagens dele que tiver em pé. Ready Characters. Legal, boa. E gera 1 de lore. Legal essa Ana, hein? Usamos 3 cópias dela no deck. Próxima. Gale, Wind Spirit. 3 tintas para invocar, pode ser utilizado como tinta. 1 de poder, 2 de força de vontade. Mecânica dele, Recurring Gust. Quando esse personagem é banido num desafio, numa batalha, retorna ele pra minha mão. Ó, legal, hein? E gera 2 de lore. Pô, legal essa cartinha. Faz um barulhinho. 2 cópias dela no deck. Essa aqui, essa mini, 2 cópias dessa mini no deck. 3 tintas pra invocar, ela pode ser colocada como tinta, pode ser colocada no tinteiro. 2 de poder, 4 de força de vontade. Mini Mouse, Dazzling Dancer. Mecânica dela, Dance Off. Quando esse personagem, ou um dos seus personagens chamados Mickey Mouse desafia outro personagem, você já ganha 1 de lore. Ou seja, se você tem ela e um Mickey no deck, e você faz um challenge, né, um desafio pra batalhar com algum personagem de algum inimigo, automaticamente você já ganha 1 de lore. Legal. E ela gera 1 de lore também na mecânica de quest. Legal essa minizinha. 2 cópias lá no deck. Como eu falei no unboxing, é uma carta que vem agora, é uma das principais do deck, que é o Ralph, Wreck-It Ralph, Demolition Dude. 3 tintas pra invocar, pode ser colocado no tinteiro, pode ser utilizado como tinta. 1 de poder, 4 de força de vontade, e a mecânica dele é Refreshing Break. Ah, legal. Por exemplo, quando você deixa ele apto, né? Quando você desvira ele, no caso, você fez um challenge no turno anterior, virou ele ficou com dano, né? Então, nesse turno agora, se ele não foi banido, se ele não saiu de jogo, você vai desvirá-lo, deixar ele pronto, que eles falam aqui, ready, né? Você ganha 1 de lore pra cada dano que ele tiver, ou seja, ele pode te gerar uma boa quantia de lore aí, porque ele tem 4 de força de vontade, né, de defesa, e na mecânica de quest ele gera 1 de lore também. Legal. Muito bom, Ralphzinho. Pena que é uma cópia só que a gente tem dele no deck. Próxima carta. Earth Giant, Living Mountain. 2 cópias dela no deck. 4 tintas para invocar, pode ser utilizado como tinta, ou seja, pode ir pro tinteiro. 4 de poder, 5 de força de vontade, e a mecânica é Unearthed. Quando você joga esse personagem, cada oponente compra uma carta. Não sei se é interessante. Gera 2 de lore. Vai dar vantagem pro oponente, né? Enfim. Próxima carta. Mickey Mouse, Enthusiastic Dancer. 4 tintas para invocar, pode ser colocado no tinteiro, utilizado como tinta. 2 de poder, 4 de força de vontade. Olha lá, a mecânica dele, galera, o combinho com a Mini. Perfect Partners. Enquanto você tiver um personagem chamado Mini no jogo, ele ganha mais 2 de poder, ou seja, ele fica 4/4. E ele gera 2 de lore, ou seja, a Mini dá, vamos ver aqui, a Mini dá, quando você faz o challenge, né, com ela ou alguém chamado Mickey, já ganha um automático de lore. E o Mickey, se tem a Mini em jogo, ele fica 4/4. Muito bom, hein? Baixar os dois juntos é legal. Vamos que vamos. 2 cópias do Mickeyzinho no deck. Próximo. Tafta Mutton Fudge,
Sour Speedster. Ó, mais uma carta da Tafta, eu falei isso no outro vídeo, né? Acho que tem 3 versões dela aqui nesse deck. Essa aqui custa 4 tintas, pode ser colocada no tinteiro, utilizada como tinta. 3 de poder, 3 de força de vontade, mecânica de shift, ou seja, presta atenção, vamos lembrar do shift? Shift 2. Eu posso pagar 2 tintas só para colocar ela em cima de uma outra Tafta. Então, sei lá, eu tenho outra Tafta aqui, uma que custa 1, que vai aparecer ainda, aquela que eu mostrei anterior que custa 2. Essa custa 4, mas se eu quero colocar ela por cima de uma das outras duas, ela custa só 2. E a mecânica dela é New Roster. Uma vez por turno, quando esse personagem vai para uma localização, você já ganha 2 de lore. Ó, legal, hein? Legal, colocar ele na localização, ganha 2 de lore, e a mecânica dele de quest gera 1 de lore. Bacana essa taftazinha. 2 cópias dela no deck. Próxima. Archimedes, Electrified ou 2 cópias dela no deck, custa 5 tintas, pode ser colocada no tinteiro. 1 de poder, 4 de força de vontade, mecânica de shift também, shift 3, então se eu tiver um outro Archimedes eu pago 3 para colocar isso aqui por cima. Ele tem evasão, que é aquele diferencial que eu falei também, né, que é como se fosse um voar, então evasão eu só posso... o meu oponente só pode desafiar essa minha carta com uma carta que tiver evasão também. E ele tem Challenger 3, mais 3. Quando ele faz algum desafio, ele ganha mais 3 de poder, ou seja, ele fica 4/4. Porra, essa cartinha é legal, esse Archimedes, hein? E gera 2 de lore. 2 cópias dele no deck. Gostei desse Archimedes, bem legal. Próxima. The Nock, Mythical Spirit. 2 cópias dele no deck. Custa 6 tintas, cara, hein? 6 tintas, pode ser colocada no tinteiro. 5 de poder, 5 de força de vontade. Mecânica Turning Tides. Quando você joga esse personagem, você pode mover 2 marcadores de dano de outro. Ó, legal. Quando eu baixo ele, eu posso tirar 2 danos, até 2 danos de um personagem à minha escolha e movimentar para um personagem de um oponente. Bem legal esse Denock aqui. Bacana. E gera 1 de lore. Próxima. Olaf. Happy Passenger. Nossa, custa 9. Não pode ser utilizado no tinteiro, ou seja, lá, a bordinha dele não pode ser utilizado como tinta. Uma cópia dele no deck. 6/6, 6 de poder, 6 de força de vontade. Mecânica Clear the Path. Para cada personagem exaurido de um oponente que tiver em jogo, você paga 1 a menos para baixar o Olaf. Ah, legal. Então, uma estratégia. O cara tá com várias cartas viradas, vamos supor. Turno do cara. Ele fez, sei lá, 2 quests para ganhar lore e 2 challenges para tentar dar dano nos meus personagens. 4 cartas exauridas, 4 cartas viradas. O Olaf vai custar só 5, vai baixar 4. Legal. E ele tem evasão, que é o diferencial. E gera 3 de lore. Pô, o Olafzinho é caro, mas dependendo da situação, pode ser uma carta bem forte aí no deck. Gostei. Vamos para a próxima coluna aqui. Ó, mais uma versão da Tafta. Tafta Mutton Fudge Crowd Favorite. Uma tinta para baixar, pode ser usada no tinteiro. 1 de poder, 2 de força de vontade, mecânica Showstopper. Quando você joga esse personagem, se você tiver uma localização em jogo, cada oponente perde 1 de lore. Pô, legal. E ela gera 1 de lore na mecânica de quest, legal. Próxima. Daisy Duck, olha aí minha mãe é Daisy. 2 tintas para baixar, pode ser utilizada no tinteiro. 2 de poder, 2 de força de vontade. Daisy Duck, Spotless Food Fighter. E tem evasão, legal. Gera 1 de lore. Pô, esse deckzinho aqui, cara, é starter deck, mas assim, tem umas cartinhas interessantes. Se der mudar uma cartinha ou outra aqui, dá pra deixar esse deckzinho um pouco mais forte, eu acho. Vamos ver. Tem que jogar pra saber, né? Não tem como. 2 cópias dessa Daisy Duck no deck. Próxima. Turbo, Royal Hack. 2 tintas, não pode ser utilizado no tinteiro. 2 de poder, 3 de força de vontade. Rush, essa mecânica eu não tinha falado dela, acho que aqui por aqui ainda não. No turno que ela entra, ela já pode fazer um challenge, ela pode desafiar já uma carta de um oponente. Legal. E a mecânica Game Jump também. Tá, ó. Esse personagem também conta para ser chamado como King Candy, no caso da mecânica Shift, ou seja, enfim, para colocar um King Candy em cima dele. Acho que deve ser essa a ideia, vamos descobrir em breve. E gera 1 de lore. Aqui, ó. Outro Archimedes. Archimedes Exasperate ou 3 tintas para invocar, pode ser utilizado no tinteiro, 2 de poder, 2 de força de vontade, evasão, aquele diferencialzinho, corujinha voadora, danada, e gera 2 de lore. Legal. Olha o Donald Duck aí. Donald Duck, Daisy Date. 2 cópias dele no deck, 3 tintas para invocar, pode ser utilizado no tinteiro, 2 de poder, 4 de força de vontade, mecânica, Pluck Play. Quando esse personagem faz um challenge com outro personagem, desafio, né? Cada oponente perde 1 de lore. Ó, legal também. Dá uma atrasada no jogo do adversário. Donaldzinho maroto. Próxima. Aqui, ó. Snow Runner Rainbow. Cool Competitor. 3 tintas para invocar, não pode ser utilizado no tinteiro. 2 de poder, 4 de força de vontade, mecânica Rush também. No turno que entra, ela já pode ser exaurida para fazer um challenge e desafiar uma carta de um oponente. Legal. E gera 1 de lore. Próxima. Bruni, Fire Salamander. 2 cópias dela no deck, 4 tintas para invocar, pode ser utilizada no tinteiro. 2 de poder, 2 de força de vontade, mais uma carta com evasão. Então, ó, o deckzinho tem várias cartas com evasão, galerinha. Mecânica Parting Gift. Quando esse personagem é banido, ou seja, ele sai de jogo, né? Eu compro uma carta e gera 2 de lore. Pô, eu gostei desse deckzinho, viu? Falaram que ele era um dos mais bem ranqueados ali dos starter decks. Acho que dá pra fazer um barulhinho. Dá pra brincar, galerinha. Próxima. King of Hearts, Monarch of Wonderland. 4 tintas para invocar, pode ser utilizado no tinteiro. 1 de poder, 4 de força de vontade. Mecânica Pleasing the Queen. Viro ela, escolho uma carta
exaurida. Ah, ó. Que não, essa carta não pode ficar ready, né? Não pode desvirar no próximo turno. Legal. E gera 2 de lore. King of Hearts. 2 cópias dela no deck. Próxima. Rancis Flooder Butter. Chocolate Charger. 4 tintas pra invocar. 4 de poder, 4 de força de vontade. E não tem mecânica nenhuma. Gera 1 de lore. Cartazinha meio... Nada a ver, né? Cara pra baixar, 4/4, beleza. Mas não tem nenhuma mecânica que gera 1 de lore. Tipo, essa é uma carta que provavelmente em alguns upgrades deve ser a primeira a ser substituída. Próxima. Vanellope von Schwitz. Random Roster Racer. 4 de tinta pra baixar. Não pode ser utilizado no tinteiro. 3 de poder, 3 de força de vontade. Tem o Rush. Ou seja, entra e já pode fazer o challenge, já pode desafiar. Carta do inimigo. E tem a mecânica Pixlexia. Quando você baixa esse personagem, ela ganha evasão até o início do seu próximo turno. Ah, legal. Então ela fica protegida. Você entra, faz o rush, né? Ela vai estar com evasão. O seu oponente não vai poder desafiá-la até voltar pra você. Legal. E gera 2 de lore. Uma cópia só dessa carta no deck. Próxima. Ah, essa é ela, né? É a braba do deck, com certeza. Pena que é uma cópia só que vem. Elsa, The Fifth Spirit. 5 tintas pra baixar. Pode ser utilizada no tinteiro. 2 de poder. 5 de força de vontade. Olha que carta linda. Tô com ela aqui, ó. Ó. Elsa. Mecânica. Rush, ou seja, entra e já pode fazer o challenge. Evasão. E tem a mecânica Crystallize. Quando você joga esse personagem, você exaure uma carta de um personagem de um oponente. Legal, legal demais, velho. Isso aqui você já entra, exaure e vai pro challenge e já tira uma do cara. Essa é a estratégia, galerinha. Uma cópiazinha da Elsa só, infelizmente, é o que vem no deck. Próximo, e última carta de personagem. Ana, Mystical Majesty. 7 tintas pra baixar, não pode ser utilizada no tinteiro. 4 de poder, 5 de força de vontade, Shift 4. Ou seja, eu posso pagar 4 e colocar ela em cima da minha outra Ana que tem no deck. Que é a Ana de 3 aqui, ó. Vou mostrar ela de novo pra vocês. Ó. Essa Ana, eu posso jogar essa aqui que é mais poderosa por cima dela. Legal. E ela tem a mecânica Exceptional Power. Quando você joga esse personagem, quando eu baixo ela, nossa, viro todas as cartas do meu oponente, todos os personagens do meu oponente, exauro todas as cartas dos meus oponentes. Legal, e gera 2 de lore essa Anazinha. Bacana, galera. Então, personagens, finalizamos. 48 cartas no total. Agora vamos para ações. Primeira ação aqui, ó. Equinox Strength. 2 tintas para baixar. Pode ser colocada no tinteiro. É do Jafar, né, essa cobrinha aí. É, eu lembro. E ela faz o quê? Essa ação é uma mágica, né? Compra uma carta. Compra uma carta. Um personagem à minha escolha ganha Challenger 2 esse turno. Ele ganha mais 2 de poder, de ataque, né? Enquanto for fazer um challenge, desafiar alguma carta de algum inimigo, de algum oponente. Legal. 3 cópias dessa Hypnotic Strength no deck. Próxima ação. Finder's Keepers. 2 cópias dela no deck. 5 tintas para baixar. Pode ser colocada no tinteiro. E é uma carta direta e reta. Compre 3 cartas. Bem legal, bem legal. Carinha, né? 5 tintas, mas enfim, dependendo do momento do jogo, pode ser interessante e dar uma boa vantagem aí. Pegar 3 cartas. A gente tem 2 cópias dessa carta no deck. Última ação. Glimmer versus Glimmer. 4 tintas para baixar. Não pode ser utilizado no tinteiro. Não gostei dessa. Bane um personagem meu para banir um de um oponente. Estratégia ali, mas depende muito da situação. Não gosto de nada que prejudique o meu deck, o meu jogo. Pra tentar ter que prejudicar do inimigo, não, tem que ser direto no dele. Mas beleza. Fim das ações. Agora vamos pros itens. Temos 2 itens no deck. Primeiro, Retrosphere. 1 tinta. Para baixar, pode ser utilizado no tinteiro. Temos 2 cópias dele no deck. E a mecânica é Extract of Amethyst. Pago 2 tintas, é um item, vai estar na mesa, né? Então quando ele estiver na mesa, eu pago 2 tintas, bano ele, removo essa carta da mesa. Retorno a minha escolha, um personagem, um item, uma localização com custo 3 ou menos de tinta para a minha mão. Legal. Exato, legal. 2 cópias, legal. Outro item, The Sword Released. 3 tintas, não pode ser utilizado no tinteiro, vai estar na mesa lá, né? Esse item. Tem a mecânica Power Appointed. No início do seu turno, se você tem um personagem em jogo com mais poder. Mais poder, né? Ou seja, mais ataque do que um personagem de um oponente. Cada oponente perde 1 de lore e você ganha. Tá. E eu ganho igual a quantidade de lore perdida. Ou seja, se eu estiver jogando com mais de uma pessoa. Mas no caso, num X1, é isso. No início do meu turno, esse item tá lá. No início do meu turno, se eu tiver um personagem que tem um poder maior do que qualquer outro personagem de um oponente, esse oponente vai perder 1 de lore e eu vou ganhar a quantidade de lore que ele perdeu, ou seja, 1 também. Uma cópia dessa The Sword Released no deck. E pra finalizar, galera, uma localização. Aqui, ó. Tá cortando a tela, mas beleza. Eu vou ler pra vocês aqui. Ficou muito pra baixo. The Library, 2 cópias no deck. Custa 3 tintas pra baixar. Pode ser utilizada no tinteiro. Tem 8 de força de vontade. Esse símbolozinho aqui no lado esquerdo, ó, é 1. É o quanto o personagem tem que pagar de tinta pra poder ir pra localização, pelo que eu entendi. E a mecânica é Lost in a Book. Quando um personagem é banido enquanto estiver aqui, eu compro uma carta. Ou seja, coloco o personagem na localização.
Se ele for banido, enquanto ele estiver lá, eu compro uma carta. E gera 1 de lore essa localização também. Legal. E é isso, galera. Finalizou o deckzinho aqui. Starter Deck, Chimera Skies. Espero que tenham curtido. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Mais uma análisezinha de deck. Gosto muito de fazer esse formatinho aqui. Gosto muito de fazer todos os vídeos, né? Mas isso aqui é legal porque eu vou conhecendo as cartas, me familiarizando e aprendendo a jogar junto com vocês, beleza? Obrigadão, tamo junto. Até a próxima. Valeu!